Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Tamo Junto. E continuando com o assunto que eu amo, que é o que eu estou estudando atualmente, né? Eu estou fazendo faculdade de psicologia e também curso na área de terapia. Então, esse assunto me encanta e muitas amigas, amigos pedem, né? Poxa, Jackson, faz lá entrevistas com pessoas da área. E a gente tem aí trazido vários temas, né, como codependência. Na última entrevista se falou sobre narcisismo, né? Então, hoje temos mais um guerreiro. Eu chamo de guerreiros as pessoas que trabalham com saúde mental. Hoje a gente tem aqui agradecer a presença do Sérgio Oliveira, psicólogo, especialista em relacionamentos. Sérgio, seja bem-vindo. Obrigado, Se agradeço. quiser contar para a gente um pouquinho, né, assim, da tua história, né, quando eu era missionário, né, há mais de 40 anos atrás, eu tive o privilégio de fazer uma missão religiosa, um trabalho voluntário de 2 anos no interior de São Paulo. E quando eu ia na casa das famílias, eu falava para elas: eu vim aqui para a gente conversar sobre de onde nós viemos, por que estamos aqui e para onde nós vamos. Então, a pergunta que eu faço para você é: de onde você veio, qual é seu propósito aqui e para onde você quer ir? Então, sou nascido e criado em Madureira, ali próximo da Isso. região ali de Rocha Miranda, Marechal. E assim, eu sempre gostei muito de estudar, sempre fui muito tocado pela curiosidade e eu acreditava também que em algum momento eu iria ter uma missão, né? E a missão é ajudar pessoas. E logo eu descobri, também tive uma vivência religiosa onde eu ajudava pessoas. É, então, estar em relações de ajuda sempre foi uma coisa que me acompanhou, não só nessa trajetória religiosa, mas também tive formação na área de enfermagem e era sobre ajudar, e depois até chegar na psicologia. E você fez, no caso, quando você estudou psicologia, quando é que foi esse insight de se especializar em relacionamentos? Por quê? Então, Foi eu durante a faculdade? Foi antes? Foi depois que você. Porque, enfim, para quem não sabe, né? Assim, você estuda psicologia, aí quando você começa meio que, entre aspas, um generalista, né? Que nem um clínico geral, né? exatamente. E tem pessoas, como é o meu caso, eu sei onde eu quero chegar, eu sei com o que que eu quero trabalhar, né? Mas no teu caso, como é que você chegou nisso da área de relacionamentos? Então, eu acabei descobrindo, não só pelas vivências que eu tive, mas a virada de chave talvez tenha sido quando eu li o livro Poder Sem Limite, do Anthony Robbins. A programação neurolinguística foi, assim, uma das portas de entrada que me levou até a psicologia. Em algum momento eu acreditava que talvez a graduação não fosse acontecer, porque praticamente aconteceu, e eu pensava assim, poxa, através dessa ferramenta aqui eu consigo ajudar pessoas. Por isso a minha trajetória com esse trabalho ela começou muito antes até da graduação. Porém, a virada de chave foi quando eu li alguma coisa que o Robbins falou sobre a, que os problemas do mundo, mesmo quando eles não são resolvidos diretamente ah, por pessoas, algum tipo de mudança vai precisar acontecer nessas pessoas para que posteriormente aquilo, alguma ação das pessoas faça essa mudança no mundo. Ou seja, é sempre por meio de pessoas que mudanças podem acontecer. Então, assim, entender que o relacionamento dentro disso tudo é fundamental, seja para a mudança pessoal, porque está sempre muito próximo. Eu costumo dizer para as pessoas que procuram a psicoterapia, o apoio profissional, que a relação que a gente tem com o outro é quase sempre um reflexo da relação que a gente tem com a gente mesmo. Você poderia compartilhar com a gente relatos, claro, respeitando o anonimato, né? Mas de
por exemplo, uma coisa que eventualmente me perguntam, e não é fácil encontrar terapia de casal, né? Ou terapia de família, né? E no teu caso, como especialista em relacionamentos, eu te pergunto se você trabalha também em casais ou apenas... Também, casais. Tá, então você, enfim, fica à vontade de contar casos, né? Porque um caso bem simples, eu acho que qualquer pessoa vai se perguntar, aquele casal que o casamento não estava legal e fez uma terapia e aí o que aconteceu? Eu confesso, eu já fiz uma terapia de casal, isso há quase 20 anos atrás, que através da terapia eu cheguei à conclusão que o melhor seria a gente se separar. E a gente se separou e somos amigos até hoje, graças a Deus e também graças a esse trabalho de terapia, porque houve ali muita honestidade, muito abrir o coração, né? E eu ouço histórias também ao contrário, que com a terapia estão juntos até hoje. Então, por favor. Então, isso é um universo muito amplo, né? Casais quase sempre precisam tratar do relacionamento e, ao mesmo tempo, de si próprio, porque é um pouco diferente. Quando a gente está trabalhando a relação em si, a gente tem aí aqueles pilares do relacionamento, né? A proximidade, como é que está a conexão desse casal, como é que está a comunicação desse casal, o quanto que eles conhecem um sobre o outro, o quanto que eles estão distantes nesse sentido, e também quanto que eles conhecem a si mesmos, né? O quanto que eles estão dispostos à autorresponsabilidade, né? O Freud ele tinha uma frase que eu acho brilhante, que ele levava as pessoas a pensarem sobre a responsabilidade delas naquilo que elas estão se queixando. E normalmente, quando surgem essas queixas sobre o outro, às vezes a gente não parou para refletir qual que é a nossa participação nisso, de que maneira a gente colaborou para que aquele problema ou para que ele surgisse, ou para que ele talvez aumentasse, ou para que ele se mantenha, né? No relacionamento, essa necessidade de um ter uma compreensão, porque em algum momento ele vai esbarrar, ele ou ela, naqueles pontos mais vulneráveis do outro, né? E aí vai entrar essa percepção e essa sensibilidade de que aquela outra pessoa chegou num limite ali que ela não está conseguindo porque ela tem uma dificuldade para lidar. E quando não é um caso mais grave, é onde a pessoa já começou a desistir daquela relação e aí já fica mais difícil, né? Quando a pessoa já perdeu o ânimo de restaurar, de focar nos momentos bons, naquilo que levou o relacionamento adiante. Às vezes a dificuldade dos casais é voltar a esse momento onde tudo começou, onde as coisas se conectaram, e muitas vezes o convite que a gente faz é esse, né? Voltar a olhar para esses aspectos e superar, né, conflitos que vão surgindo, mas aí vai muito de caso a caso. E às vezes, como você falou, né, mesmo quando um casal decidiu que não vai mais seguir em frente, eu percebo que quando há a questão da terapia, é muito mais fácil para que cada um chegue encontre o seu próprio limite. E muitas vezes eu até proponho que a terapia seja feita de forma não conjunta, mas um faz num horário, o outro faz no outro horário, porque muitas vezes não está se falando do relacionamento. Às vezes a gente está vendo que são questões individuais, entende? Uma pergunta também bem simplória, mas a maioria dos casais que começam, assim, o pessoal respeita o ciclo, assim, digamos, você falou de Anthony Robbins, né? Então, ele é o pai do coach, né? Do processo de coach. E o coach tem a questão de número, né? De não sei quantas consultas, não sei quantas aulas, né? Eu sei porque eu fiz o curso, não estou lembrando. Mas, por exemplo, se um casal se compromete a fazer 10 sessões ou 20 sessões, a maioria cumpre, não cumpre, para no meio. E a outra pergunta é
na tua experiência, a terapia funciona para mais ou menos quantos por cento dos casais que buscam? Então, a gente tem uma variedade de perfis de casais e de relacionamentos, né? É muito comum que o pessoal que passa por relações abusivas procure. Eu normalmente desenvolvo alguns conteúdos, mas sempre muito focado nesse pessoal que passa por relacionamentos abusivos. Às vezes, um dos cônjuges tem algum tipo de disfunção, no caso seria um transtorno de personalidade. E esses abusadores, quer dizer, aceitam fazer a terapia? Muitas vezes aceitam, Que mas bom. aí vem o ponto, né? Muitas vezes a intenção do cônjuge abusador não é necessariamente resgatar o relacionamento, mas isso é algo que vai surgir ali no decorrer, porque às vezes a gente identifica também um sofrimento muito grande no abusador. Eu sei que é muito difícil para pessoas que passaram por essa relação aceitar, porque elas sofreram muito também e não conseguem, às vezes, perceber que o outro também está no sofrimento, que às vezes a maneira dele se sentir um pouco menos pior é muitas vezes desvalorizando o parceiro. Então, ele lida com o vazio dele, que leva ele a ter essa dificuldade, principalmente assim, o perfil abusivo envolve muita dificuldade para o abusador dele regular a autoestima dele. Então, ele age muitas vezes como se ele estivesse num jogo rivalizando, hostilizando. E quando eles chegam a buscar, né, essa ajuda, muitas vezes a pessoa que comete, né, o abuso, a gente percebe que ela vai estar numa postura ali muito fechada e muitas vezes deixa escapar que aquela pessoa não está entregue naquela relação, que ela não está inteira ali. E é claro que a gente na psicologia tem muito cuidado, né, com as impressões que a gente tem e às vezes não é tão simples de acessar isso com essa pessoa e às vezes a gente tem que esperar que o tempo traga algumas respostas sobre isso. Mas tem todo tipo de perfil. Eu diria aí que está 50-50, né, sobre essa questão que você traz, né, de quantos por cento recupera, quantos por cento é, chega a falar que não tem jeito, e às vezes é mais para confirmar mesmo, né, porque a terapia com esse papel de fazer com que a pessoa se conecte melhor com ela mesma, com a sua essência, e junto com isso ter mais clareza sobre o que quer, sobre o que não quer, sobre os seus valores. Então isso ajuda muito a pessoa a perceber que às vezes não dá para seguir mais, né? Sérgio, o tema é interessantíssimo. Eu quero ficar aqui muito mais tempo, mas a gente tá caminhando. Falando em tempo, né? A gente tem aqui um limite. Eu quero te fazer só uma última pergunta e também a gente vai botar aqui embaixo na telinha o teu Instagram. Não sei se você quer passar também o seu contato para, né, telespectadores que queiram, né, te contatar diretamente. A última pergunta é mais uma pergunta interessante. O Sérgio, a fala dele me dá vontade de fazer perguntas bem simplórias, né? Mas são perguntas importantes. A pergunta bem simplória você talvez vai dar risada. Qual é a sua sugestão? Qual é a fórmula de sucesso para um casal? Então, esses pilares que eu falei, né, a comunicação do casal, o quanto que um Comunicação, conhece o outro, né, conhecer-se, e a conexão, né? E temos conexão. trabalhos, metodologias para melhorar, primeiro entender e Hum. melhorar essa Então conexão. você nos seus atendimentos você trabalha uma metodologia. Exatamente, metodologia científica comprovada e que tem trazido bastante resultado aí para os casais. Poxa, que bom. Então, Sérgio, quero te agradecer. Desculpe o tempo, mas né, a gente Eu tem questão de agradeço. estúdio e desejar que você continue ajudando aí as pessoas, né, a família. A minha religião lá atrás, ela fala uma coisa muito bacana, né? Nenhum outro sucesso compensa um fracasso no lar, né? O maior sucesso na vida é conquistado no lar e eu
eu tenho certeza de que a família uma fundação importante. E a psicologia fala nisso, da importância do pai, a importância da mãe, mesmo que separados, mas que existe ali uma harmonia entre os dois, né? Que o pai não fale mal da ex, né? Que a mãe não fale mal do ex-marido perante os filhos, né? Entendeu? Havendo essa harmonia, todo mundo, né, enfim, vai haver uma melhor autoestima para a criança, que é um futuro adulto, né? Então, queria te agradecer, como a gente sempre termina, tamo junto. Obrigado, gente. Até o próximo programa.